Olá! Começa agora o TV Câmara Notícia. Fique por dentro das principais informações do Legislativo Pelotense. Encerrou o Campeonato Praiano da Liga Pelotense Futebol, que aconteceu no Balneário dos Prazeres. A presidente da LPF, Ana Ruoso, explicou como funciona a Liga e qual a importância dela para a cidade. A Liga Pelotense de Futebol é uma entidade que organiza o campeonato de futebol amador em Pelotas, não é? Desde que os clubes Brasil, Pelotas e Farroupilha se afastaram para participar do campeonato da Federação Gaúcha de Futebol, acabou que a Liga encampou os outros times, então esses se afastaram, mas isso não significa que eles não possam participar e que participam, inclusive, através das categorias de base que nós também organizamos. Eu me sinto muito bem, porque afinal de contas eu sou uma mulher no comando de uma entidade onde organiza o futebol masculino. A Liga Pelotense de Futebol está se encerrando hoje. Vários clubes iniciaram a caminhada em busca pelo título, mas o mais importante é a integração entre todas as comunidades. O parlamentar Marcos Ferreira, que também é assessor jurídico da LPF, esteve presente na entrega da premiação da final do torneio e destacou a integração e a importância do campeonato. Nosso campeonato praiano aqui há mais de 50 anos, é um momento importante, integração entre as famílias, e o Poder Legislativo tem que estar presente para incentivar, ajudar. Eu e o vereador Edmar Campos temos já a nossa história de luta em prol do esporte amador, de modo especial o futebol, então estamos aqui para prestigiar e cumprimentar a Liga Pelotense e que possamos ter grandes campeonatos sempre da nossa cidade, porque é importante também serve para a integração familiar em todos os bairros de Pelotas. O vereador Edmar Campos compareceu no Balneário dos Prazeres e parabenizou a presidente da Liga pela organização do campeonato e salientou a união do Poder Executivo e Legislativo por ajudar na competição. A Aninha que tem feito um grande trabalho de recuperação da autoestima de todos os jogadores. Com a chegada das redes sociais, ela começou lançando fotos, vídeos, foi massageando o ego dos clubes, dos atletas, daqueles trabalhos dos diretores esportivos. E hoje nós estamos vindo aí, ó, casa cheia, as pessoas preocupadas somente com o lazer, uma oxigenação, uma revitalização no entorno da praça, onde os comerciantes se multiplicaram, todos eles obtendo lucros e se mantendo quase que todo ano aqui em vista disso. Então é assim, ó, a integração é total do Poder Legislativo, Executivo e a sociedade. O campeonato é realizado no campo da Praça Aratiba e é um dos principais atrativos do local. Por isto, o capitão da equipe campeã, Adão Luiz, diz que a prefeitura precisa dar um pouco mais de atenção na região. Isso é bom, eu me sinto contente fazendo parte de todos os bairros da cidade praticamente, confraternizo, porque é uma praça de esporte que deveria ser melhor valorizada, porque vem gente de todos os bairros, Fragata, Pestano, que foi a agremiação que foi campeã agora. Eu acho que a Prefeitura Municipal deveria olhar mais pelo campeonato, pela praia em si aqui, a praça de esporte. Aconteceu audiência pública no plenário da Casa, que tratou sobre a defesa do Castelo Assis Brasil, localizado no município de Pedras Altas. O encontro teve a parceria da Câmara de Pelotas com a Assembleia Legislativa, através da articulação do deputado estadual Luiz Fernando Mainardi com o vereador Tenente Bruno. Os parlamentares salientaram que é importante regionalizar o debate para fortalecer o movimento de preservação do local. Que esse castelo, o Castelo Assis Brasil, o Castelo Pedras Altas, tem uma história que se funde com a história do Rio Grande do Sul. Então é importante a gente poder ver como ajudar, saber da importância desse importante patrimônio, que a gente diz não é só um castelo, não é só a parede, mas é um patrimônio cultural que a gente tem, tanto do conhecimento do que foi o início de tudo, do desenvolvimento da agricultura do nosso estado, assim como também os grandes debates políticos, que esse castelo, no seu auge, pode trazer através do Assis Brasil. Como disse uma das nossas convidadas de hoje, aquele prédio imponente por fora e impressionante por dentro. E tem que ser preservado. E essa história tem que ser contada para a nossa juventude, para as pessoas, para os nossos produtores, para os intelectuais, para os estudiosos como um todo. E é isso que nós queremos, preservar a parte do prédio construída, o castelo em si, preservar tudo aquilo que tem dentro, que conta a história da época,
né, os 15, 18 mil livros que tem lá dentro, as correspondências, a história do Assis Brasil e a história da própria modernização da agricultura do Rio Grande do Sul. É isso que se pretende. De acordo com o presidente da Câmara de Vereadores de Pedras Altas, o castelo sofre com a falta de manutenção. E a situação de abandono afeta a conservação da história, que é mantida no lugar. Um patrimônio histórico, né? E nacional. Esse é o maior risco que nós estamos correndo. Está se perdendo, como está se perdendo já os livros, as escrituras que tem no castelo. Umidade, há vazamentos no telhado, há vazamento nas janelas, portas. Estamos ficando velhos, né? E essa é que estamos perdendo. O monumento já foi tombado, porém nenhum órgão ainda se responsabilizou pela administração. A ideia é formar um grupo de trabalho para encaminhar alternativas em prol da preservação. Porque se nós não fizermos alguma coisa agora, amanhã poderá ser tarde, nós poderemos ter perdido já parte dessa história. E nós estamos fazendo um trabalho que busca, em primeiro lugar, fazer com que o complexo do Castelo Assis Brasil seja público, em segundo, que ele seja restaurado, que é um valor muito alto também, e terceiro, que a gente encontre uma forma de gestão, de administração de toda aquela complexidade, de forma que seja sustentável, porque às vezes a gente compra um prédio e depois não tem quem faça a manutenção. É uma longa caminhada e difícil, mas se fosse fácil, já tinham feito há 20, 30 anos, porque faz horas que tem se tentado fazer e não tem se conseguido alcançar os objetivos. Essa comissão que está se formando tem êxito, porque nós já temos um tombamento desde 2009, né? E até hoje não foi avante, não foi nada, não se conseguiu nada com esse tombamento. Cria-se uma esperança agora com esta comissão, onde meios políticos e meios também do IFAM e outras entidades nos dão uma esperança, que é a maior riqueza que nós temos naquele município. A convite do prefeito, os vereadores foram à prefeitura para discutir alguns pontos do edital de licitação do transporte coletivo. Durante cerca de 3 horas, os vereadores ouviram o prefeito e o presidente Ademar Ornel, que falaram sobre o que foi apontado no decreto legislativo que suspendeu o edital. Na verdade, o prefeito apresentou suas posições a respeito do edital e do decreto legislativo da Câmara de Pelotas. Nós contestamos muitas delas e o prefeito vai encaminhar para a Câmara um projeto unificando a licitação na zona urbana e na zona rural. Os parlamentares concordaram em discutir o projeto quando chegar a casa. Algumas questões ficaram sem acordo, como a estabilidade dos servidores já vinculados. Eu defendo o interesse dos trabalhadores. Não vai ser eu, como vereador, que vou tirar a estabilidade de uma categoria. Não sou eu, como vereador, que vou tirar, com o meu voto, o cargo de cobrador dos ônibus de Pelotas. Então, meu interesse também é manter os trabalhadores e manter a estabilidade. O terceiro volume do livro de atas da Câmara foi lançado na Biblioteca Pública Pelotense. Uma parceria entre Instituto Histórico e Geográfico de Pelotas, Câmara Municipal e Biblioteca Pública resultou na terceira edição do livro, que faz um registro histórico das atividades no Legislativo durante os anos de 1853 a 1860. A importância da preservação da história é ressaltada pelo presidente do Instituto, Gilberto de Maria Alves. É importante não só para Pelotas, mas para a região e para o Brasil, né? Porque ela abrange a história do Estado, a história de um lugar que foi importante para o Estado. Então nós, com a transcrição dessas atas da Câmara Municipal de Pelotas, nós ficamos conhecendo toda a história pregressa do nosso município, que era muito maior do que é hoje, porque abarcava hoje os municípios de São Lourenço, Capão do Leão, Turuçu, né? Então ele era muito maior, daí ele ter uma importância regional substancial. Em solenidade na Biblioteca Pública Pelotense, ex-presidentes estiveram presentes. O prefeito Eduardo Leite, que conduziu os trabalhos da Casa Legislativa em 2011, falou em nome de todos. Todo esse registro da nossa história política, da emancipação política da cidade, da constituição da Câmara Municipal,
onde estão presentes as dificuldades que tiveram que ser vencidas, os obstáculos, algumas curiosidades também da formação da cidade, e que são conservados pelo Instituto Histórico Geográfico. Precisavam, em primeiro lugar, estar protegidos, e na medida em que a gente transcreve tudo para um livro, a gente está protegendo porque dá acesso a muito mais pessoas, a gente compartilha isso com centenas ou milhares de pessoas através desse registro nos livros que são formatados. A memória preservada em papel é o que destaca o presidente da casa, vereador Ademar Ornel. A Câmara precisa ter a sua história contada, escrita, preservada. Não só a Câmara, porque a Câmara representa a cidade, o povo de Pelotas. Então, à medida que a Câmara preserva essa história, preserva esse acervo, preserva todos esses fatos, ela está preservando a história de Pelotas, a história da nossa cidade, que passa sempre pelo Legislativo. O Poder Legislativo sediou o primeiro Fórum Regional de Transgêneros, promovido pela Associação LGBT de Pelotas. O vereador Ricardo Santos foi um dos parceiros do encontro e destacou a importância de realizar discussões sobre esse tema. E esse é um momento em que nós discutimos políticas públicas voltadas ao público LGBT. Então nós abrimos as portas do parlamento, eu como representante LGBT nesta casa, para receber este primeiro fórum de discussão regional, né? Onde aqui está todas as entidades civis, né? E também autoridades discutindo habitação, discutindo saúde, discutindo segurança, né? Políticas públicas voltadas ao movimento. Léo Beoni, presidente da associação, avaliou de forma positiva o debate e salientou que os homossexuais ainda sofrem com a discriminação em diversos setores da sociedade. O fórum, na realidade, é muito interessante porque, na realidade, nós conseguimos escutar, principalmente os transgêneros, que sofrem tanto preconceito na rua, no comércio, quando vão comprar uma roupa, o uso de vestuários, também banheiros femininos ou masculinos. A trans sofre muito o tipo de preconceito, tanto trans homem como trans mulher sofrem muito preconceito. Então eu achei super importante, acho importante essas discussões. A deputada estadual Miriam Marrone participou do evento e falou da necessidade de defender a causa e assim trabalhar para que se criem medidas em prol dos transgêneros. Nesse sentido, então, nós estamos discutindo políticas públicas que avancem o respeito, a inclusão social e que assim a sociedade pode ser mais feliz, respeitar e menos sofrimento. Discutimos a questão da escola como um elemento fundamental para a mudança e a conscientização de comportamento. Discutimos a capacitação do serviço público, como a Brigada Militar, a Polícia Civil. E nós vamos, retomar com essas entidades, com a associação aqui na nossa região, uma política forte, uma política que vá buscar a consciência e o respeito de todos, as orientações sexuais, que são várias. Foram mais de 3 horas de relatos e manifestações, que serviram como base para os encaminhamentos sugeridos. Ficou encaminhado algumas leis, que não, na realidade, algumas leis que a gente achava que já existiam, na realidade não tinham sido sancionadas ainda. Então a cobrança hoje foi realmente para que essas leis voltassem em pauta e que realmente fossem aprovadas na realidade de hoje. Leis principalmente nos estabelecimentos comerciais, onde discriminam transexuais, querem reconhecer as trans como meninos ainda, ou vice-versa, não reconhece a sua identidade de gênero e sim como nasceram. E em estabelecimentos, casas noturnas, que as meninas, as transexuais, são obrigadas a pagar ingressos absurdamente masculinos e sofrem constrangimento diário. Depois do não comparecimento dos representantes da Prefeitura, o presidente da CCJ resolveu tomar providências. Mas a posição é muito clara, viu? O Poder Legislativo tem que ser fiscalizador. Eles foram convocados, estão descumprindo uma determinação da Lei Orgânica Municipal, poderão ser responsabilizados o prefeito municipal. Então a minha posição como presidente é que até eles comparecer ao parlamento e prestar esclarecimentos à nossa cidade, não iremos mais reunir a comissão e apreciar nenhum projeto que conte do Poder Executivo. O TV Câmara Notícia fica por aqui. A qualquer momento, mais informações. Até logo!